Então, o seu especialista, seu expert não sabe o que postar, isso é bem comum. Não sabe o que falar, não sabe como roteirizar. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Rafaela Pessinha, eu tô há mais de 6 anos no digital e eu ajudo você, estrategista digital, a ter um time remoto comprometido. E o expert, né, não sei se você é expert, mas o expert, ele é parte desse time remoto que o estrategista tem que conduzir. E se você também é expert, você também precisa desses direcionamentos para entender por que tá dando branco, não tá sabendo o que falar, o que tá acontecendo, tá? Então vamos começar esse vídeo dando um pouquinho de clareza sobre o mundo que a gente vive, por que essas coisas acontecem. Uma delas é porque a gente está no mundo dos lançadores que entendem que a responsabilidade do conteúdo ela é exclusiva do expert. Não, o expert tem que fazer o conteúdo. E fato é que o expert tem que fazer o conteúdo, eu acredito muito nisso. Porém, o estrategista ele tem que estar ali para auxiliar essa narrativa, criar essa narrativa, tirar aquilo que está dentro da cabeça do expert e expor aquilo de uma forma que fique compreensível a todos. Então, o estrategista tem muito esse papel. E os experts que têm estrategistas que fazem isso, eles são mais felizes, acredito eu. Por quê? Puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, mas também aqui como expert eu também tenho um estrategista por trás que também me auxilia a fazer esses pensamentos e compor as coisas para que duas cabeças pensam sempre melhor do que uma, né? Nada vai substituir a inteligência coletiva. Então esse é um ponto bem importante. Então não é uma coisa só do expert, tá? Isso não tira a responsabilidade do expert, porque o conteúdo é dele e quando ele traz aquilo, ele traz com muito mais verdade, mas ele precisa estar muito seguro disso para trazer isso. E o estrategista, ele pode sim ajudar nessa relação e deve, eu sempre aconselho que faça, tá bom? O segundo ponto aqui é que conteúdo é importante, na minha visão, né? Já vi vários especialistas falando, não precisa você postar, você não precisa postar com tanto volume. Depende qual é a sua estratégia. Eu já vi isso para pessoas que querem atender no 1 a 1. Tudo bem, tem um preço isso. É uma estratégia, mas para quem está trabalhando em escala, conteúdo ainda é muito importante. Tanto que grandes players falam hoje de tráfego orgânico que está vindo, né? Esse termo, narrativas, storytelling. Quando a gente vai para a parte mais prática de análise de dados, né? É difícil a gente não ver um volume maior dentro, né, do orgânico, né? Claro, algumas exceções, né, acontecem. Eu mesma aqui tenho um projeto que o frio acontece em função, né, da necessidade, da urgência, dependendo, né, qual é o produto, mas de uma forma geral, quem consegue construir comunidade, quem consegue ter uma captação orgânica boa, geralmente está com melhores resultados e principalmente está com mais lucro, porque eu invisto menos em tráfego pago nesse caso. Gente, não negligenciem, né, o poder do conteúdo, né? E é ele que vai também formar a comunidade, né? Quem tá aí na internet sabe que os especialistas estão virando influenciadores, né? Então, essa influência, ela é de fato uma busca, né, por uma tribo, fazer uma comunidade. Bom, nivelamos os assuntos aqui, agora eu vou te dizer por que, né, dá esse branco, por que ele não sabe o que postar. Em primeiro lugar, falta clareza. Eu acho que clareza é de fato o nome do jogo e ele vai nortear todo esse nosso vídeo, onde a gente vai falar com questões práticas e teóricas que podem estar atrapalhando aí a tua produção de conteúdo. E eu gostaria que tu prestasse muita atenção nas questões que são um tanto teóricas, elas não estão relacionadas a processos, elas não estão relacionadas a ferramentas, elas estão relacionadas a questões internas desse expert e de como a cabeça dele tá pensando. Então, por isso que eu quero muito pontuar e pedir para você prestar atenção nessas, porque geralmente é ali que o negócio trava, tá bom? Em termos de questões mais práticas, que são mais palpáveis pra gente ver, eu vejo a questão dos processos, né? Ter uma linha editorial, ter que, né, ali vai dizer quais são os assuntos principais,
ter um cronograma, né, de postagens, que eu vou dizer o que, quando isso vai ser postado, né, ter um calendário, né, formatado, com clareza, é muito importante. Ter um roteiro, eu gosto muito de roteiros em tópicos, eu acho que dá mais liberdade para esse expert falar, também é fundamental. A gente tem ali exemplos e listas de assuntos, né, que vem, a gente vai acabando fazendo o nosso dossiê. Primeira questão prática. Segunda questão prática é em relação ao ferramental, né? Tem uma ferramenta onde a gente consegue ali ter o calendário, onde a gente consegue ver onde que faz esse conteúdo tá, se ele tá no início, se ele já tá em edição, se ele tá em concepção, também é um papel bem importante aqui dentro dos nossos processos pra gente fazer. Isso eu não vou me aprofundar muito, porque é uma coisa que dentro do mundo dos lançamentos já é um pouco mais comum. Mas, vamos lá, de novo, a linha editorial, onde eu vou ter os assuntos principais, aonde que eu vou tocar, um cronograma, que é de fato um calendário dizendo qual conteúdo e quando que ele vai ser postado, pelo menos isso, a concepção, né, a headline, a concepção, quando ele vai ser postado, um roteiro, né, que é um pouco mais de detalhe dessa concepção desse conteúdo, né, essa ideia de conteúdo, e também, né, a questão do ferramental. Eu tenho um ferramental ali, eu tenho um Trello, eu tenho um Scambio, eu tenho um ClickUp, eu tenho, enfim, tem várias ferramentas, né, hoje pra gente estar conduzindo um Notion, pra gente fazer os conteúdos, ver em que etapa ele tá, se ele tá em concepção, se ele tá em escrita de copy, se ele tá em aprovação, se ele tá em edição, se ele tá programado, se ele precisa mais de algum elemento. Então, ter isso muito claro dentro da sua ferramenta também é muito importante para que isso aconteça, porque isso, de novo, vai trazer clareza. O que, quando, onde tá e que etapa tá bom? E o terceiro item aqui, que também é prático, mas a gente também vai lá ver dentro das questões internas do expert, é a rotina. Eu falo muito sobre rotina, né? A necessidade de ter uma agenda, ter um momento definido para isso, né? Na rotina do expert é fundamental. Ele tem lá um momento, né? Então, definir lá na agenda quando que ele vai fazer isso, para que ele faça isso num bloco. Ele não precisa pensar todo dia sobre isso, né? Aí, principalmente quando a gente está falando de conteúdo de feed, né? É bem relevante. Ainda que ele tenha um horário de live, ainda que ele tenha um horário de fazer seus stories e tudo mais, tem um horário para ele produzir ali alguns conteúdos, produzir criativos, também é fundamental de colocar nessa agenda para que isso seja cumprido, para que ele separe este tempo dentro dos compromissos dele para fazer isso, tá? Mas agora, então, a gente falou dessas três questões, processo, ferramentas e rotina, que é um pouco mais da parte prática, a gente vai lá, Google Calendar, ferramenta, processos, cronograma. Agora a gente vai para a parte da resistência interna, que é uma parte um pouco mais teórica, onde eu vou te trazer 7 questões aqui que eu entendo que acaba afetando muito a produtividade deste expert. E produtividade aqui, gente, não entenda como, nossa, alta performance. Não, é de fato fazer aquilo que tem que ser feito. Só que aquilo que tem que ser feito, às vezes, causa alguma resistência, e essa resistência está atrelada a algumas questões. A primeira delas é que a resistência, ela é tão grande quanto a soma da tua disciplina com a tua motivação. Então, só que motivação, ela não se mantém, né? Motivação, ela precisa de uma dopamina para ela acontecer, ela depende de um evento. Ou então, ela depende de fato de um sentido para acontecer, que é um dos primeiros pontos que eu tenho aqui para colocar. Mas voltando nessa questão da resistência que é causada em todas essas questões, ela também está atrelada à clareza. Se eu não tenho clareza, eu resisto em fazer aquilo porque eu não sei aquilo que eu vou fazer. Ele já passou pela barreira do medo, ele já passou já tá ali, né, fazendo conteúdo, ele ainda não tá no anônimo, né? Se ele tivesse no anônimo ainda, a gente teria umas outras resistências. Mas eu queria trazer essas que são um pouco mais comuns para esse expert que já tem uma rotina de produção, mas às vezes dá branco, às vezes não sabe mais o que postar, parece que tá
não sabe por onde sair, ou até não sabe nem por onde começar. Então, essa questão, né, do o sentido, dar uma motivação, que não é aquela motivação que cresce e sobe, mas dá um sentido de um porquê que eu estou fazendo isso e por quem eu estou fazendo isso, é muito importante. Por quê? Se a pessoa não acredita que aquilo vai levar ela para o sonho dela, não faz sentido nenhum ela produzir conteúdo nas redes sociais. E aí, eu trago aqui um versículo bem importante de Provérbios, né? Capítulo 16, versículo 3. Confia tuas obras ao Senhor e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, será que não está faltando fé? E o que é fé? Acreditar naquilo ali que vai acontecer? Então, esse ponto ele parece óbvio, mas é óbvio que tem que ser dito e tem que ser analisado. Porque muitas vezes as pessoas entram por uma onda, né? E aí depois elas já não sabem mais por que postar, porque elas não estão seguras de que é aquilo que elas querem, ou elas não têm uma motivação, um sentido para que aquilo aconteça. Um porquê, um porquê, né? Que elas vão estar fazendo isso. Tá? Primeiro ponto aqui, a gente já falou. Segundo ponto é que o conteúdo, ele está vinculado a uma narrativa. E essa narrativa está vinculada ao produto. Se eu estou fazendo conteúdo que não está vinculado ao produto, eu não tenho certeza se o que eu estou falando está me levando de fato para a venda daquele produto, que é o nosso objetivo final, que é o que vai manter as nossas contas pagas, que é o que vai nos trazer lucro, que é o que vai nos trazer prosperidade. Nossa, mas isso é tão óbvio. É óbvio, mas eu já entrei em perfis grandes que eu fiquei pensando muito o que a pessoa fazia, o que ela entregava. E, por exemplo, esse conteúdo aqui de motivações, sentidos, mais algumas coisas que a gente vai falar no decorrer, ele tem muita relação com todo o mapa de linguagem que eu faço para todo expert que entra aqui. Até porque linguagem é o meu terceiro item. Muitas vezes o expert está com a resistência porque a linguagem que está sendo proposta não é a linguagem dele. E ele se sente um personagem. Já vi isso acontecer. Já vi gente não começar por por achar que ia ser um personagem a partir do momento que fosse para as redes sociais. Só que um personagem não se sustenta. Um personagem ele não é íntegro. Só que muitas vezes o estrategista, por não conhecer a linguagem, vê as coisas assim, eu sei qual é o avatar, eu sei qual é a home, eu sei qual é a persona, eu não entro dentro desse universo de linguagem deles, de gosto, de valores, de motivações, do sentido, das referências que ele tem, dos inimigos em comum que ele tem, ele não entra a fundo nessa temática para verificar quem essa pessoa é. E a gente poder fazer uma narrativa coerente, conteúdos coerentes, para que aquilo ali fique a cara do expert o tempo todo. Muitas pessoas de copy são muito boas em fazer isso, outras nem tanto, elas acabam buscando referências fora, não dentro dele. E é um trabalho que é de fato difícil de fazer em poucos meses. É algo que muitas vezes demora anos. E digo, quem faz esse trabalho geralmente tem resultados de lucratividade, de ROAS muito maiores. Eu, por exemplo, quando eu vi que os nossos projetos, eles duplicavam, mais do que duplicavam ano a ano, e com uma base orgânica muito forte, com um ROAS acima de 15, eu comecei a fazer uma engenharia reversa do expert em relação a isso. E aí eu desenvolvi esse método de mapear essa linguagem para que eu entendesse quem era a pessoa que estava do meu lado e o que eu tinha que reforçar, o que eu tinha que repetir, porque aquilo fazia parte do expert. E depois repliquei isso para outros projetos e sempre deu muito certo. Que aí, a partir disso, eu vou construir a narrativa, eu vou construir o vínculo com o produto e eu também vou ter a proposta única de valor desse expert. Fechou a linguagem? Segurança. Se a pessoa não está segura sobre aquilo que ela está fazendo, se está certo, ela também não vai fazer.
A gente às vezes fala da síndrome do impostor, a síndrome do mendigo, que é o que às vezes acontece, a pessoa não se acha boa o suficiente para fazer aquilo, ou então a pessoa acha que aquilo que ela tá falando não é importante, enfim, ela tem uma série de inseguranças que são causadas pelo meio, ou porque ela tá fazendo aquilo sozinha, ela não tem um apoio, ela não tem alguém dizendo que aquilo ali é por aí, que a veia tá acertando, não tá levando as métricas para ela. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer para buscar essa questão de segurança. Ah, mas Rafaela, eu não sou terapeuta. Ah, vai ser um pouco também, sabe? Porque estrategista também tem esse papel. Tem que entender o que tá por trás, porque é uma pessoa que tá vendendo. É uma pessoa que tá fazendo pitch. Se ela não tá segura daquilo para fazer o conteúdo, imagina quando ela chega no pitch de vendas. Acho que ela vai estar segura? Eu acho que não. Mas é uma aposta, às vezes, que a gente faz, porque a pessoa, como ela não tá segura daquele conteúdo, daquela narrativa, ela chega no pitch sem segurança nenhuma. Outra coisa que causa resistência é, de novo, a rotina. Mas, Rafael, tu não falou na rotina, nos processos mais técnicos, né, mais palpáveis. Por que ela entra aqui de novo? Porque, nesse caso, ela foi definido os horários que ela ia fazer, mas ela não consegue cumprir. E ela não consegue cumprir por quê? Porque ela tá confusa. Ela não sabe por que ela tá fazendo aquilo. Geralmente causado por outros itens aqui que eu tô colocando em relação a isso. Então, uma vez definido, que é o que a gente definiu na etapa anterior, agora ela tem que cumprir, mas ela não tá conseguindo cumprir. Por que ela não tá conseguindo cumprir? Boa pergunta, vamos atrás. Vamos entender. Será que ela tá boicotando a gente? Será que aquele ali não é o melhor horário? Será que naquele momento, sei lá, acontece uma confusão dentro da casa dela? Ou é uma entra e sai? Tem, sei lá, uma pessoa limpando? Não sei. Vai atrás disso. E também acaba relacionado muito ao foco, né, que ela tem. Porque o foco tá relacionado à priorização. Aquilo é prioridade para ela, mas se não tiver sentido, não vai ser prioridade. Se ela não tiver um porquê, não vai ser prioridade. Então, ela não consegue colocar foco. Ela não consegue se concentrar. Ela procrastina. E aí a gente vai olhar, às vezes, na agenda dessa pessoa, até teria tempo para fazer, mas ela tá procrastinando, ela vai fazer outras coisas, que não é fazer aquilo ali. Por quê? Porque ela não tem clareza. Porque ela tá insegura, porque a linguagem não é aquela. Então, são vários pontos aqui que eu trouxe que podem estar, inclusive, se entrelaçando. Muitas coisas, umas vão levar às outras, mas quis pontuar todos para você começar a observar o que pode estar acontecendo. Para a pessoa nem começar, a pessoa não se expor, ou para a pessoa simplesmente dar branco, ela não sabe o que falar, ela acha que aquilo não tá pegando na cabeça dela. Eu tenho uma máxima aqui que eu vou revelar para vocês, que quem ouviu, que é: primeiro posta, depois consome. Em relação às redes sociais, muitas vezes a procrastinação, não saber o que fazer, a pessoa fica: eu tô aqui procurando referências no Instagram. Ok, antes você vai postar, depois você vai procurar referências. Não fica na desculpinha, eu tô aqui nas redes sociais porque eu estou procurando referências pro meu conteúdo. Isso é muito importante. Mas primeiro posta, depois você procura referências. Combinado? Isso é fundamental. Se seguir essa regra, funciona bastante. Mas tem que ser comprometido, tem que estar priorizado, tem que fazer sentido, tem que estar na linguagem, tem que estar claro em relação a isso, tá? Eu vou deixar umas outras duas coisas que eu acho que, à medida que a gente vai crescendo, é fundamental a gente fazer. Que é, primeiro, organizar o que já foi postado. Muitas vezes a gente pode, de fato, olhar aquilo, ter o seu acervo de coisas que são postadas e buscar ali referências para fazer novos conteúdos. Isso é tranquilo de fazer. Hoje a própria inteligência artificial tem vários recursos para fazer esses resumos, sintetizar essas informações, transcrever vídeos, para que a gente tenha aí um dossiê, um acervo daquilo que já foi publicado. E aí, a partir disso, o que a gente faz? A gente repete, às vezes repetir o mesmo conteúdo, às vezes muda o design e põe as mesmas palavras,
às vezes recicla em termos ou de formato, ou mesmo começando do fim, iniciando pelo meio, iniciando de novo pelo início, mas com uma outra headline. Então, são formas da gente repetir e reciclar e ter também mais volume. Para quê? Porque eu não preciso dizer que ela tem que fazer X conteúdos por semana. Eu tenho que dizer para ela que ela vai fazer X sobre 2 conteúdos novos. Os outros a gente vai reciclar, os outros a gente vai ver o que tem aqui que a gente pode fazer. Porque, de fato, gente, é um ciclo de repetição. Então, não tem por que também a gente ficar muito concentrada nessa questão, tá? Vamos revisar? Então, eu falei um pouquinho, né, sobre o contexto do nosso mundo aqui no digital, né? Tanto quanto o poder da narrativa, quanto as convenções, né, de que é o especialista que cuida de conteúdo, mas eu trouxe como nós, estrategistas, podemos ajudar. E que, né, tudo, se tá dando branco é porque não tem clareza, né, apesar do branco ser uma cor clara, tá dando preto, né, porque não tem clareza. E aí, essa clareza, ela vem de questões um pouco mais técnicas, palpáveis, que a gente pode colocar nos nossos processos, nas nossas rotinas, e coisas que estão mais relacionadas ao interno do expert, né, que são as resistências. E, por fim, eu trouxe 2 iniciativas que podem aí ajudar a repetir esse conteúdo. Então, de processos, coisas palpáveis, nós falamos de processos em si, né, linha editorial, cronograma, formato, né, roteiros, as ferramentas, né, de organização das etapas da criação de cada um desses conteúdos e também das rotinas, né, quais são as rotinas, como é que tá a agenda desse expert, foi botado lá o horário para ele fazer isso, fechado a agenda dele para que ele de fato se comprometa com aquele tempo e faça o que tem que fazer. Então, esses 3 itens são mais palpáveis, a gente vai ali, né, e vai digitando, é um pouco mais prático, mão na massa. E também agora, em relação à resistência, questões internas, a gente falou sobre o alinhamento da narrativa com o produto. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. O sentido, porque faz, né, qual é a fé que ele tá colocando ali. A linguagem, né, para que ele não se sinta um personagem, para ele se sinta ele mesmo na hora de falar. A segurança que ele tem para colocar esse conteúdo. Como ele está conseguindo cumprir a rotina que foi definida lá na parte prática. Qual é o foco e priorização que ele está dando para isso, tá? E se ele de fato tá primeiro postando e depois consumindo. Porque especialista que consome tem mais dificuldade de postar, tá? E as 2 últimas iniciativas é organizar aquilo que já está sendo publicado nas redes sociais e repetir depois, reciclar esse conteúdo. Certo, gente? Eu espero que esse vídeo tenha te trazido muita clareza em relação a onde que pode estar impactando, onde é que pode estar travando aí os seus processos na hora de produzir conteúdo. Muitas vezes a gente olha de uma forma muito técnica, né, essa parte de conteúdo, mas olhar ampliar isso para a visão do expert, da parte interna, do que está acontecendo, é fundamental, tá? É isso que faz também bastante diferença, principalmente para ele transparecer essa segurança, não só para a audiência, mas também para a equipe, tá? E aí, quando todo mundo tá alinhado, a gente tem mais comprometimento. Lembra que eu falei que minha especialidade é fazer times remotos comprometidos? O especialista tá dentro disso. E ele também precisa estar comprometido com o processo. E trazer formas que isso aconteça, para que a gente, de fato, consiga abater todos os pontos. Isso é muito importante, tá? Se vocês ficarem com qualquer dúvida em relação a isso, por favor, deixe aqui nos comentários. Curta esse vídeo, por favor. Esse vídeo tá assim, ó, o ouro. E inscreve nesse canal para não perder o próximo conteúdo que sai semana que vem, tá? Um grande abraço e fique com Deus e até mais.